Olá, minha Paraíba, sexta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha aqui o Rede Verdade de segunda a sexta, logo depois do Cidade em Ação com Samuca Duarte, para ficar ligado, antenado, acompanhando as notícias da política aqui na Paraíba. No programa de hoje, aqui em estúdio, eu vou entrevistar o presidente superintendente da Cinep, Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Rômulo Polari. Mas para a gente começar aqui, vamos começar com Brasília. Napoleão de Castro estava lá no olho do furacão, acompanhando essa votação da reforma tributária, não é isso? Vamos lá, Brasília com Napoleão de Castro. Meu abraço, Luiz. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador nesta sexta-feira, voltando aqui de Brasília, capital federal, depois de uma noite e madrugada de ontem para hoje, de extenso programa de votações aqui no Congresso, na Câmara Federal, no plenário Ulisses Guimarães. Terminou quase por volta das 4 e pouco da manhã a votação em segundo turno da reforma tributária. Bancada da Paraíba, Luiz, dos 12 parlamentares, apenas o cabo Gilberto, do PL, votou contra a proposta de reforma tributária. E ele falou, conversei com ele há pouco, justificou exatamente o porquê do seu posicionamento. Porque, primeiramente, eu tenho o maior respeito aos nossos eleitores conservadores, base de segurança pública, eleitores que têm opinião. O nosso voto é de opinião, grande Napoleão. Então, eu não poderia votar diferente. Vai ser uma de várias votações, como já teve aqui, com relação à igualdade salarial de homens e mulheres, que já estava na lei desde 1952, e Lula, agora, para fazer graça, queria, obviamente, fazer graça para o povo brasileiro, enganando as mulheres. Vai prejudicar lá na frente as mulheres. E eu votei contra, com convicção, e a população já entendeu que eu estava correto. Como também agora na reforma tributária. Eu respeito todos os votos, faz parte da democracia. Cada parlamentar representa uma parcela significativa da sociedade. Agora eu represento uma e tenho que defender essa parcela que me colocou aqui. O interessante disso tudo, Luiz, é que o deputado do PL, o Wellington Roberto, que é presidente regional do partido, aliado do presidente Bolsonaro, votou a favor da reforma tributária. Foi um dos 20. Dos 95 parlamentares que votaram contra o presidente Bolsonaro e a favor da reforma tributária. Eu indaguei o cabo Gilberto como é que ele tinha visto exatamente essa posição do presidente regional do partido. Eu vejo com bastante tranquilidade. Cada um trabalha da forma que entende ser melhor. Eu já deixei claro o nosso posicionamento. Todos sabem o quanto eu fui atacado, perseguido, maltratado pelo presidente do diretório estadual lá na Paraíba, mas faz parte. Vida que segue. Eu respondo pelos meus atos e ele responde pelo dele. Esse voto de Wellington Roberto a favor da reforma tributária foi, sem dúvida alguma, a grande surpresa da bancada do nosso estado. Para agora, Luiz, está prevista a votação dos destaques, que ainda faltaram ser votados na reforma tributária. Há pouco, o presidente da Casa, Arthur Lira, fez uma entrevista coletiva aqui, falou até que numa reunião de líderes que está desenvolvendo, ele pode colocar o projeto da CAF e também a âncora fiscal em votação, mas particularmente pela experiência que a gente tem aqui, eu não acredito que essas duas matérias entrem em votação. Serão apenas os destaques mesmo a serem votados e as duas matérias ficam para agosto. Lira já deixou claro também que a semana que vem, basicamente, já é recesso branco aqui na Câmara Federal. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade. Volto contigo aí nos estúdios, Luiz. Tá aí Napoleão trazendo todos os detalhes da votação histórica de ontem. E essa votação trouxe também ali reflexos políticos no campo bolsonarista, tanto no âmbito nacional, como o Samuca registrou aqui, quando passou aqui o programa, no âmbito nacional. O governador de São Paulo foi ministro de Bolsonaro. Na reunião com Bolsonaro e os parlamentares do PL, disse claramente que era a favor da reforma e conclamou os deputados a votarem a favor da reforma. Segundo ele, se a base bolsonarista não votasse a favor da reforma, e o mérito todo ia ficar só para o PT. O ex-presidente Jair Bolsonaro tomou a palavra, disse que não, aqui ninguém vota nessa reforma, foi aplaudido, causando constrangimento aí. E teve reflexos também aqui na Paraíba, porque essa votação da reforma tributária serviu para o ex-presidente Jair Bolsonaro, atente aí, a depurar seus aliados. Aqui na Paraíba, o deputado federal Wellington Roberto, que é presidente do PL paraibano,
foi um dos 20 deputados do PL que votaram a favor da reforma. Ou seja, desrespeitaram, ignoraram o pedido de Bolsonaro feito na reunião. O Wellington Roberto estava presente, inclusive, na reunião. Ignoraram e votaram a favor da reforma. Qual é o reflexo político disso, Cacau? Qual é o reflexo político? Aqui na Paraíba, em João Pessoa, o PL todo dividido, discutindo quem vai ser o candidato a prefeito de Bolsonaro, do PL. É Cabo Gilberto, é Nilvan Ferreira ou é Marcelo Queiroga, como quer o Wellington Roberto? O fato é que Nilvan Ferreira acordou hoje de manhã chamando o Wellington Roberto de traidor de Bolsonaro, dizendo que o Wellington Roberto descumpriu um pedido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e isso vai ter, segundo ele, reflexo na escolha do candidato a prefeito em João Pessoa. Segundo ele, se Bolsonaro quiser um nome fiel e da base, ele escolha ali qualquer um que não venha do bolso de Wellington Roberto. Olha a confusão aí formada por causa da reforma tributária lá em Brasília. São os reflexos que a gente vai acompanhando aqui, tá? Bom, mas vamos falar de desenvolvimento econômico, que é o que a gente quer, inclusive com essa reforma tributária. Quem está aqui comigo, nosso convidado de hoje, é o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Rômulo Polari Filho. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, numa sexta-feira de muita ebulição econômica e política, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores do programa Rede Verdade. Não tenha dúvida, né? É muito importante a gente estar sempre à disposição para tratar aí dessa temática que, sobretudo nesse momento atual, interessa muito a sociedade, né? Que é a pauta de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, né? E no momento desse, né? Que, politicamente, aí você está vendo Brasília fervendo, né? Com essa questão da aprovação da reforma tributária, que pode ter impactos importantes, né? Por isso que realmente um debate precisa ser esgotado, técnica e politicamente. Eu quero até lhe ouvir sobre a questão dos impactos no campo industrial, enfim. Mas para que nosso telespectador possa acompanhar nosso bate-papo aqui, vamos falar primeiro da Sinep, dessa Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, que tem a finalidade aí de estimular o desenvolvimento industrial no estado da Paraíba. Registra aí o papel da Sinep, Romulo, para a gente poder entender a importância de um órgão como esse na Paraíba, para a gente começar. Joia, Luiz, assim, a Companhia de Desenvolvimento, né, é comum em todos os estados do Brasil, existem o que a gente pode chamar, assim, de uma forma geral, das agências de desenvolvimento, né? Então, são órgãos, né, tecnicamente, ela é uma empresa estatal, né, ela é um pouco mais distante da administração pública direta, e ela tem essa função de pautar as temáticas associadas ao desenvolvimento econômico, né? E atraindo novas empresas, compreendendo o cenário dos arranjos produtivos que já existem no nosso estado, né, fazendo a interlocução junto ao setor produtivo nas mais diversas áreas, da ovino-caprinocultura, ao hidrogênio verde, às pautas das energias renováveis, ao turismo, né, que a gente é muito forte, compreendendo quais são as potencialidades efetivas do estado da Paraíba, compreendendo as dores que existem para que isso melhore cada vez mais, e vendendo, podemos dizer assim, o estado da Paraíba para investidores de fora do estado e de fora do país também. Ou seja, é importante esse órgão estar funcionando como elo de chamamento e de atração de empresas. E aí eu lhe pergunto, qual é o diagnóstico hoje da Paraíba? Quando a gente olha para a Paraíba de 2023, atingimos que estágio nesse sentido? Se a gente for fazer comparação com 10 anos, 20 anos, 30 anos de Paraíba no cenário nacional e mundial, né? Eu costumo dizer que atualmente a Paraíba ela é ousada, né? A gente costuma ver agora a Paraíba apontando de forma protagonista em diversos indicadores. Aí os rankings do Tesouro Nacional, o ranking da CLP, que é o primeiro do Nordeste pela primeira vez também, após analisar 10 pilares. Os indicadores de emprego, em 2021 nós tivemos o maior saldo de emprego dos últimos 25 anos, então isso não é uma coisa irrelevante, né? Em 22 também extremamente importante, geramos mais de 645 mil empregos desde 2019, desde que a gente chegamos... E você fala em iniciativa privada? Ou estudo? Tudo, né? Tudo, da forma geral. O saldo de emprego CAGED, carteira assinada, sem falar aqui ainda dos empregos informais. As energias renováveis crescendo aí mais de 1000% desde a chegada do governador João Azevedo aqui no estado da Paraíba, transformando a realidade econômica da região do sertão da Paraíba, com as empresas internacionais, a Neoenergia da Espanha,
a EDF da França, a EDP de Portugal, assinamos recentemente já com a Vestas, a maior player na fabricação de aerogeradores do mundo, né, uma dinamarquesa, lá para a região de Araruna, né? Olha aí. E isso transforma economicamente, essa geração de emprego qualificadíssimo, né? A gente está levando para uma região o que há de mais de ponta de tecnologia do mundo, no que diz respeito às energias renováveis, tanto a fotovoltaica como eólica, né? E turisticamente, né? Isso a gente pode, assim, tem reflexos, assim, estava até comentando com o governador, a obra de transposição de São Francisco, na Expo Turismo que a gente fez aqui no Centro de Convenções, conversando com o prefeito na região, o simples fato do rio ter perenizado com a transposição de São Francisco fez com que o município, não me recordo aqui, urbanizasse uma região próxima ao rio e turisticamente passasse a ter uma atração turística. De ver o São Francisco. Se atira às vezes numa direção para resolver um problema hídrico, a gente não tem noção do impacto em cadeia que essas ações do poder público podem ter, né, nas mais diversas áreas. Bom, nesse sentido, tem um movimento que está sendo feito aqui para Paraíba, que aí entra no campo tecnológico, não sei se a Cinep está acompanhando isso, que é a história do grande telescópio aí, né, para o município de Aguiar, não é isso? Aqui na Paraíba. Vocês têm até uma viagem aí, uma comitiva, uma viagem para a China também, para tratar desse tema, transformando, assim, nós temos listas de investimentos internacionais aqui na Paraíba? Nessa temática, já citamos alguns aqui, energias renováveis, essas gerações centralizadas, que são esses grandes empreendimentos, como os que já existem. Na Paraíba a gente tem apenas um que é nacional, né, que é o Grupo Rio Alto, que começou lá em Coremas, com 300 mega lá de energia solar, e hoje está implantando em Santa Luzia um dos maiores complexos solar do Brasil, né, com mais de 2 gigawatts. Então, mas fora isso, já temos aqui a espanhola Iberdrola, a portuguesa EDP, a francesa EDF, a dinamarquesa a Vestas, né? O projeto do Bingo, assim, é um exemplo típico disso, né? Então, você traz ciência de ponta, uma ciência esse é um projeto que está vinculado lá à Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o professor Cláudio, inclusive ele irá a missão com a comitiva lá para a China. Mas é um projeto que, inicialmente, ele trata de ciência de ponta, aqui na Paraíba, em Aguiar, né? Importante. Que deve tornar outra atração turística, né, inclusive? Não tem a menor dúvida. Até o governador cita exemplo de outros empreendimentos como esse, que as pessoas passam até a casar lá, ao lado desse telescópio, né? Mas que abre portas, esse exemplo que você acabou de dizer. A gente está indo à China, onde uma das pautas é exatamente essa, o intercâmbio. Vai conosco a Academia do Estado da Paraíba, o UFPB e IFPB, mostrando que a Paraíba tem muita ciência, né? A região Nordeste, de uma forma geral, tem mais de 20 mil doutores, então isso precisa dar-se conhecimento ao mundo, né? Para que a gente, através de um projeto como esse, que começou com uma parceria técnico-científica, vai transformar em turística, e nessa viagem a gente já vai atrelar outras pautas e tentar atrair outros investimentos aqui para o nosso estado. Eu ia lhe perguntar, o governador e a comitiva viajam aí no dia 13 de julho, é isso? Acho que, salvo melhor juízo, 12 à noite. 12 de julho à noite. 12 de julho, para passar aí uns 10 dias, enfim, mas um tempo na China, traçando essas parcerias. Para além do Bingo, né, lá em Aguiar, desse grande telescópio, que para a gente ter uma noção, para o telespectador ter uma noção, ele é um estádio de futebol, né? Ele será montado numa área toda de um estádio todo de futebol. É algo muito, muito grandioso. Agora, para além dessas pautas, o que é que vocês têm aí em mente, em linhas gerais, naturalmente, para debater lá na China? O governador é muito bom, assim, o paraibano ter conhecimento disso, né? O nosso governador, hoje, ele é presidente do Consórcio Nordeste. Então, isso, politicamente, isso é muito importante, né? A Paraíba hoje, mais uma vez, de forma protagonista, né, ela ocupa uma posição política extremamente importante. E talvez assumir a presidência do Consórcio Nordeste no momento em que o governo Lula tem como responsável de sua eleição a região Nordeste, é um momento extremamente importante. Então, essa agenda do governador também na China é um outro peso. Então, ele, ao mesmo tempo que vai, enquanto governador da Paraíba, também vai tratar de pautas comuns a toda a região Nordeste, que já vem sendo tratada nas reuniões do Consórcio Nordeste. A exemplo de ferrovias, eu gosto muito de falar sobre essa temática. O superintendente da Sudene esteve lá, inclusive, em reunião lá na Cinep com o governador.
alinhando esse planejamento estratégico. A gente vê que a pauta de ferrovias está no planejamento estratégico da Sudene, está no planejamento estratégico do Consórcio Nordeste, está no planejamento estratégico do governo federal. Então, assim, quem sabe a gente vê alguma coisa nessa direção também. E aí a pauta da agricultura familiar também é muito forte, né? Ferramental para isso aí também, tem algumas coisas que estão se entabulando. E outros ainda que a gente não pode dizer. E aí... Que tem até uns segredos que o próprio governo chinês disse que não é para fazer em função do conflito com os Estados Unidos. Né? Agora, Rômulo, em relação, você falou aí, o governador João Azevedo, presidente do Consórcio Nordeste, tem, inclusive, coordenado as parcerias e as discussões com o governo federal. Aí eu lhe pergunto, você que está ali sempre na tentativa de atração de empresas para Paraíba, o governo Lula... O governo que entrou agora, que é parceiro político do governador João Azevedo, tem contribuído mais para, nessas tratativas de mais empresas aqui para Paraíba, para o estado? A gente já viu ali anúncios para o Rio Grande do Norte, né, com a chinesa Shen, né? Enfim, tem alguma coisa vindo para Paraíba que a gente não sabe, ou a gente está perdendo um pouco, não está tendo essa atenção do governo federal como intermediário de algumas relações dessas? Sobretudo com a China, né? Então, é um país onde a participação do governo ela é decisiva no direcionamento político e empresarial dos negócios que aquele país faz com outros países. Então, assim, né? Então, a gente já está conversando aí, inclusive, com algumas empresas dessas que você comentou, já tivemos algumas reuniões, mas eu brinco que o trabalho da Sinep é o trabalho mais ingrato que existe. A gente não pode comentar nada, né? Então, enquanto as pessoas costumam divulgar muito todas as reuniões, a gente não pode. Então, a gente só divulga realmente quando o governador assina. Então, a gente já teve algumas reuniões com o secretário da Fazenda, Marial. Todo o time de governo ele está se articulando com todas essas empresas também para aproveitar esse momento, né? E até, como diz, de força política que o estado da Paraíba a gente vem tendo. Então, além de ter um momento que, por si só, o estado da Paraíba já estava muito bem visto no Brasil, né? Então, a gente, em reuniões técnicas, o embaixador dos Estados Unidos esteve aqui, você se recorda disso. Então, não sei se houve isso em outra época da história da Paraíba. E em reuniões técnicas posteriores, a gente escuta coisas com a equipe técnica da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, dizer o que é que está havendo com a Paraíba que todas as empresas querem ir para aí. O que é que há por trás? Então, assim, essa coisa bola da vez é mesmo. A bola da vez. Né? Então, por quê? Aí tem toda uma história que o governador repete aí em todo o discurso dele, né? Essas contas, todos esses indicadores, saldo de emprego. Outro indicador ousado, né? Ou seja, a equipe econômica do Banco do Brasil divulga periodicamente um relatório de conjuntura econômica regional. Então, sobre o crescimento do PIB da indústria, 2022 a gente ficou em terceiro do Brasil, a perspectiva para 23 é fechar em segundo e a perspectiva para 24 em primeiro. Então, assim, quando a gente viu isso acontecer aqui na história, né? Então, da Paraíba. Então, por isso, essas coisas os investidores estão escutando, estão assimilando e vem trazendo esses indicadores que a gente vem tendo. E eu ia lhe perguntar exatamente assim, quando você senta naturalmente com uma empresa, uma indústria, enfim, um grande conglomerado econômico e vai falar da Paraíba, né? Assim, qual o destaque que você dá? São esses os destaques que você dá para dizer assim, olha, por que a Paraíba? O cara tem ali várias opções no país, né? No Brasil. Se for falar de Brasil, para não dizer no mundo, mas ele tem várias opções. Por que a Paraíba? Isso. Inicialmente, assim, a gente precisa ver de uma questão regional. Então, o Brasil está descobrindo também o Nordeste enquanto negócio. Certo. Vou lhe dar um exemplo de algumas empresas que a gente conversou aqui, lá do Sul. Está acontecendo muito esse fenômeno. Empresas do Sul e Sudeste que estão descobrindo um mercado que não é pequeno, mais de 50 milhões de consumidores. Então, isso não é um mercado pequeno. É um outro país, né? Isso é maior que muito país. Então, assim, essas empresas que têm matriz... Aí toda essa temática que há de combustível, custo de frete, então você trazer produto do sul do país para cá pelo modal rodoviário, então isso vai se tornando cada vez viável e aí surge a necessidade de criar um novo polo, né? Texto, moveleiro e assim por diante. Então, esse primeiro momento é essa questão do contexto do Nordeste. Dentro do Nordeste, a gente tem uma posição extremamente estratégica, que aí a gente está bem no coração da região Nordeste, num Você raio falando geograficamente, Geograficamente, né? Então num raio de 1.000 quilômetros, a gente tem
praticamente toda a região Nordeste. E hoje, que é um negócio, da vez do ponto de vista logística, você quer pedir o seu celular e quer que ele chegue em casa no mesmo dia. Então, o lead time, então, o tempo de entrega dos produtos para empresas. Razão pela qual a gente podemos dizer que somos quase imbatíveis na atração de investimentos no que diz respeito à cadeia logística. Então, temos aí a Colgate, a Palmolive, a Magalu, a Electrolux, Consul, Brastemp, todas as empresas que já estão aqui funcionando e operando aqui na Paraíba, sem falar de 3 gigantes players que nós estamos também conversando, que a gente não pode anunciar, porque ninguém consegue competir nessa temática. Malha rodoviária, a gente comunica com o Natal, comunica com Pernambuco, com chada duplicada, boa, de qualidade, a nossa 230 é boa. Todo o estado da Paraíba, ele conecta com todas as cidades. Tem água, tem garantia hídrica aí em alguns casos? Garantia hídrica. Então, assim, sobre essa questão de logística, assim, na região Nordeste a gente praticamente é imbatível. No que diz respeito à segurança jurídica, o perfil do gestor, eu acho muito importante. A gente tem uma caminhada nessa de estratégia de dialogar com o empresário. E eu lhe digo com toda sinceridade, a cereja do bolo é quando ele senta na mesa com o governador. Porque é uma coisa que a gente escutou diversos relatos. Porque ele vê o que do governador, que ele é técnico. Técnico, é sério, que os critérios são eminentemente técnicos, não se força a empresa a ir para cidade nenhuma. Os requisitos da empresa que dizem o lugar que ela vai. Então, a má política, ela se afasta um pouco do processo e o próprio conhecimento técnico sobre o Estado impressiona. A segurança que o governador tem. A segurança que o governador, quem conhece sobre essa infraestrutura aqui, eu acho que não existe outra pessoa que não ele, né? Então isso... Incentivos fiscais, Romulo, também. Incentivo fiscal... Ou essa reforma já mexeu um pouco nessa liberdade, nessa margem? Ainda não. Então a questão de incentivos fiscais é tudo um planejamento tributário. Então, como a gente é competitivo geograficamente para a logística, nossos incentivos fiscais na área de logística são também muito bons. Então, Marialvo e Bruno Frade fazem um trabalho muito bom lá no que diz respeito a isso. A gente tem uma interação muito ágil, então isso também impressiona os empresários. Eu brinco aqui, pay booth. O empresário chega aqui, a gente já marca, já liga para Marialva, ele já me recebe, a gente volta, vai, a gente leva para o governador. Então, tem um time entrosado e ágil, que aí para a iniciativa privada isso é extremamente importante. E sério, né? Isso aí é muito importante. Romulo Polari, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta eu quero falar sobre o polo de turismo lá do Cabo Branco, se ele sai, como é que a gente vai ver aí essa coisa funcionando efetivamente. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.